Ei, Priscila, boa noite. Boa noite, tudo bem, Natália? Tudo bom? Prazer em falar com você. Tudo meu. Uma Muito alegria estar obrigada aqui. mais uma vez, tá? Por você aceitar o convite, por estar aqui com a gente essa noite. Imagina, é um prazer, uma alegria. Para mim, para nós todos. A Alexia já está ali, feliz da vida, né? Estava agradecendo ela aqui pela ajuda que ela tem dado para a secretaria, as postagens que ela faz para gente. E ela quem deu a ideia desse tema de hoje, né? Então, presente especial para hoje aí para a Alexia. Mas acho que todo mundo vai tirar proveito, né? É um tema que tem gerado um pouco de polêmica, né? Hoje em dia. E hoje a gente vai ver esse assunto aí. Priscila, antes se apresenta aí, porque né, tem gente aí que pessoas que devem estar, ser até seus seguidores entrando, mas tem gente que não te conhece, o vídeo também fica salvo no YouTube. O YouTube é a terra de todo mundo, né? Então se apresenta Aham. aí pra gente. Ah, sim. Depois você se apresenta também, até para eu te conhecer melhor. Eu sou a Priscila, sou cristã, presbiteriana, desde o nascimento. Sou casada com o Valério. E nós somos pais da Aurora, de 3 anos, e da Antônia, de 1 ano. Nós moramos em Brasília. Eu sou mineira, meu marido é paulista. A gente se encontrou em Uberlândia e depois que nós nos casamos, nós viemos morar aqui em Brasília. Já tem 8 anos que vivemos aqui. Minha formação é letras. Eu fiz também mestrado em literatura na Universidade Federal de Uberlândia. E trabalhei anos como professora de inglês, mas desde que eu me casei, eu decidi me dedicar à vida doméstica, ao lar, à família, e especialmente depois que eu me tornei mãe. Nós somos uma família homeschooler, né? Nós decidimos educar as nossas filhas em casa, com a graça do Senhor, debaixo de muita oração. E temos aí, elas não têm ainda idade escolar, mas o homeschooling é um estilo de vida, então isso já faz parte das nossas vidas. E é isso, essa sou eu. Tenho também um clube de leitura, eu sempre esqueço de falar disso, que é o Entre Sapatos e Livros. É um clube de leitura para mulheres que começou aqui no Instagram. Na verdade, começou com mulheres próximas, irmãs em Cristo, amigas. A gente começou a ler literatura. A minha especialidade, mas eu nunca tinha trabalhado diretamente com a literatura. E aí a gente começou meio que assim, numa brincadeira, uma coisa bem despojada, sem muito compromisso. E aí depois eu percebi que isso podia ser replicado, que podia abençoar outras pessoas Brasil afora. Depois de orar também, eu decidi então expandir. E tem sido uma bênção. Nós estamos no nosso 8º mês, porque nós começamos em janeiro, né? E estamos no nosso 5º livro. Tem sido muito legal. Ai, que bom, que benção. Não sei se você reparou meu sorrisão que eu abri quando você falou de homeschooling. Depois, se der tempo, a gente comenta alguma coisinha. Aham, se E der as tempo, meninas sim. da É uma escola. alegria falar de homeschooling também. Tá certo. Priscila, você falou para me apresentar, né? Bem, pessoas aí desconhecidas que são do seu perfil, desconhecidas do nosso Isso. perfil, né? Da UMP. Eu não estou mais na UMP, eu fui convidada para participar da Secretaria de Educação Cristã da UMP Sul Fluminense, né? Na região fluminense aqui do sul da região do Rio de Janeiro. E a gente está com esse projeto aí de Cosmovisão, que para mim assim, é um tema que foi muito apaixonante desde que eu comecei a estudar, e aí veio meio que no bloco de homeschooling e educação clássica, né? Uhum. Veio esse tema aí como proposta para as meninas aceitaram, somos em 3, né, nesse trabalho da secretaria. Eu me chamo Natália, hoje eu moro em Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, mas eu sou de Vassouras, já morei em outros lugares, tanto por causa do meu marido, que é pastor aqui da igreja, o pastor Heber, né? Somos da igreja presbiteriana. Ah, basicamente, acho que é isso. Que joia, Natália. Então, entrando no tema de hoje, ah, assim, eu queria que falasse primeiro, né? Até falei com você, se você tivesse uma outra proposta, você podia fazer a sua, Uhum.
Não, Mas eu, mas a gente vai conversando, né? Tem que ser uma coisa bem leve para também ficar interessante, né? É um bate-papo, afinal de contas. isso, tá certo. Então, assim, eu queria que falasse primeiro sobre o que é certo, né? Sobre o que Deus preparou para as mulheres. Por quê? Vou explicar por que eu fiz essa escolha. Assim, tem uma historinha, né, que fala sobre como as pessoas são treinadas a identificarem notas falsas. Elas são treinadas na nota verdadeira, nota verdadeira, nota verdadeira, nota verdadeira. Quando vem uma diferença, opa, isso aqui tá errado. Então, se a gente fica treinando em notas falsas, sempre vem uma falsidade nova e pode deixar a gente com dúvidas. Então, eu Uhum, acho que o ideal é a gente aprender o que é certo primeiro. É claro que isso não uhum, é assim, algo tenha que ser imposto a todo tipo de discurso, né? Mas, assim, como a gente está falando aqui de educação, né? Secretaria de Educação Cristã, falando de ensino, eu uhum. queria que você falasse para a gente um pouco sobre o que seria a feminilidade bíblica, e aí eu prefiro falar a feminilidade, o padrão de Deus da feminilidade. E aí Uhum, depois eu explico por que eu prefiro padrão de Deus do que feminilidade bíblica. Alguém pode uhum. pensar, bíblica de Deus, por quê, né? Depois eu explico. Eu gostaria que você falasse aí pra gente. Certo. Esse assunto, eu até coloquei lá no meu post, é um assunto que me é muito caro, porque nos nossos dias, nós, todas as mulheres, como você estava comentando aí sobre as notas falsas, mas nós fomos treinadas na falsidade. Nós crescemos educadas sob os auspícios do feminismo, né? Especialmente aí da segunda onda. Hoje a gente vive a terceira. A segunda onda que aconteceu lá nos anos 60. E a gente se esquece desse padrão bíblico, desse padrão de Deus. Ou muitas vezes nós o distorcemos justamente por falta de conhecimento. Porque por mais que nós leiamos a Bíblia, que nós estejamos em contato direto com a palavra, tanto na igreja quanto em casa, mesmo as moças que cresceram num lar evangélico, é muito difícil que nós não tenhamos recebido a carga disso que o mundo nos entrega. Mas o padrão de Deus, ele é um padrão muito simples, né? Ele é o padrão da mulher como auxiliadora. Foi para isso que nós fomos criadas, né? Lá no Éden, quando a gente vê a história, né, da criação do homem, e aí o homem se entristece por ver todos os animais com uma companheira, e aí ele comenta com Deus, e Deus fala, dar-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, não dá para nós fugirmos disso, que nós somos, que a nossa essência é essa, de sermos auxiliadoras. Foi para isso que o Senhor nos criou. E o problema é que nos nossos dias isso se tornou algo pejorativo. Ser auxiliadora tornou-se algo como ser inferior. E Deus não nos criou para sermos inferiores. O papel de auxiliador, ele é muito nobre, né? É o papel daquela que cuida, daquela que abençoa, daquela que aquece. Eu gosto de brincar que a mulher, ela é realmente o fogo do lar, ela é a chama do lar, é aquela que traz alegria para casa, porque é assim. Você vai na casa de um homem solteiro, parece que falta alguma coisa, um homem que mora sozinho, ou um viúvo, falta vida naquela casa, porque falta aquele toquezinho da mulher. A minha sogra está aqui, a Zezé Baldo. Eu lembro que antes de me casar, o meu marido veio para Brasília em janeiro e nós nos casamos em setembro. Então ele veio para cá, eu ajudei a escolher o apartamento que nós íamos morar, então ele foi morar lá, sozinho. E aí eles compraram alguns móveis coisas bem simples mesmo, para ele, porque nós ganharíamos muita coisa de casamento, né? E aí, quando eu vim, coloquei as coisas do meu jeitinho e tal. Aí, quando a minha sogra veio, ela tinha vindo com ele solteiro para ajudá-lo. E depois, quando ela veio, ela falou assim: Nossa, essa casa agora é outra. Né? É uma casa de uma mulher, tem um toque feminino aqui, é uma casa de mulher. Então, esse é o nosso papel, que é um papel muito nobre. Foi para isso que o Senhor nos colocou, foi para isso que Eva foi criada, para ser a auxiliadora idônea de Adão.
E aí, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, aí vem também a grande polêmica dos nossos dias, né? A crítica aos cristãos que a mulher tem que ser submissa. E isso vira, assim, um assunto que dá pano para manga também, como se a submissão fosse nos inferiorizar. E, na verdade, não é nada disso. A submissão, ela nos coloca também num papel muito nobre, porque é o papel da fragilidade, como Pedro diz. Ele fala que a mulher é o vaso mais frágil. E aí, para algumas pessoas, isso parece uma grande afronta. Como assim? O mais frágil? Como assim? A gente é fraca? E aí, é uma afronta muito grande. Só que, na verdade, é a proteção que Deus coloca sobre nós. Porque nós somos, de fato, mais frágeis. Por mais que nós tentemos nos enganar, que nós tentemos reverter a realidade. Não, a mulher pode fazer o que ela quiser, a mulher pode, ela pode ir para a guerra, ela pode trabalhar como pedreira, que carrega coisa pesada. Gente, isso é negar a realidade. Foi feito um experimento, a Ana Campagnolo que conta isso, num dos kibbutz dos judeus, dos kibbutz israelenses, acho que nos anos 50, ou antes, não sei, em que naquele kibbutz, a mulher e o homem, eles teriam os mesmos papéis. Eles fariam tudo de maneira idêntica, igual. Os filhos, eles seriam colocados num lugar comum, como se fosse uma creche, eles seriam ali cuidados pelas mesmas pessoas. E homens e mulheres fariam a mesma coisa. Na agricultura, todos trabalhando da mesma forma, no cuidado dos animais, de sol a sol, sem distinção de sexo. E aí, o que começou a acontecer foi as mulheres começarem a desistir. Elas começaram a desistir. Ah, mas por quê? Primeiro, porque elas sentiam muita saudade dos filhos. Porque elas só viam esses filhos, às vezes, uma vez por semana, porque eles nem dormiam nas suas casas. Então, elas começaram a sentir saudade dos seus filhos. Depois, pelo cansaço físico. E as que persistiram, que ficaram acho que 2 anos, 3 anos, eu não lembro exatamente o tempo, depois elas ficaram conhecidas como mães de seus maridos. Porque elas envelheceram tanto naquela lida, naquela coisa de sol a sol e tudo, e que elas ficaram parecendo ser muito mais velhas do que seus maridos que faziam o mesmo trabalho. Então, quando Pedro diz que nós somos o vaso mais frágil, nós somos o vaso mais frágil. E não há problema nenhum nisso. O padrão de Deus é um padrão de proteção. O homem, ele foi feito mais forte, ele foi feito mais bruto, ele foi feito de maneira a receber mais a parte difícil e violenta da vida, justamente para proteger a mulher. Então, a feminilidade bíblica é isso. Ao mesmo tempo, isso não significa que a mulher é fraca, né? Nós somos fortes. Emocionalmente, a mulher é muito mais forte que o homem. Então, a questão existem papéis bem definidos. Esses papéis, esse o problema dos nossos dias. Esses papéis estão misturados e isso tem se perdido. E nós, mesmo nós que temos a Bíblia, que temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, a gente acaba se perdendo nessa bagunça toda que tudo se tornou. Então, esse é o padrão de Deus. É a mulher auxiliadora, é a mulher mais frágil e submissa no sentido de ser protegida. Mas isso não significa que nós também temos que enfiar debaixo da cama e morrer de medo de tudo. Não é isso, né? Tem que ficar claro isso também, porque muitas vezes esse parece um discurso machista. É o discurso da palavra de Deus e ele é um discurso muito bonito, muito lindo. Quando a gente olha para a maneira como o Senhor cuida das mulheres ao longo de toda a história bíblica, a gente vê como o amor de Deus pela mulher é grande, a forma como Deus nos protege, né? Então, isso. Esse é o padrão que eu vejo da feminilidade para as nossas vidas como cristãs. Isso mesmo, concordo plenamente. Você falou dessa visão, né, distorcida quanto a quase que uma demonização, né, sobre ser auxiliadora, ser submissa. Até na live da semana passada sobre casamento foi falado sobre essa questão da mulher como auxiliadora, e até o Eber, que é meu marido quem falou, ele explicou o termo usado ali para auxiliadora é o mesmo que Deus usa para falar que ele é auxiliador do seu povo.
um Deus de maneira nenhuma inferior a nós. Então, assim, olha que bonito, como você falou, que bonito a questão do cuidado, de esse amor mesmo, né, cuidadoso. Então, de maneira nenhuma é inferiorizar, né, como você falou, as mulheres e homens são diferentes. Há uma época aí compartilharam um vídeo de uma imagem radiográfica, assim, as pessoas iam atrás ali de um aparelho de raio-x e mostrava só os esqueletos para mostrar que, olha só, todo mundo é igual, mas era num sentido assim, de sexualizado, sabe? Uhum. Sexualidade, mostrando que era tudo a mesma coisa. E aí eu falei, gente, não é bem assim não, porque até os ossos são diferentes dos homens e das mulheres, a estrutura óssea é diferente também exatamente para isso, para suportar um peso, uma sobrecarga física. De fato, tanto a mulher, ela cuida do homem nesse sentido de auxiliadora, como o homem cuida da mulher no sentido de proteção, as coisas se complementam, né? Até eu fiz uma pergunta, foi lançada no Story, sobre para quem a feminilidade aponta? É para Deus. Como tudo que ele criou. Então, o que da feminilidade aponta para Deus? Esse cuidado amoroso, né? A misericórdia, esse amor, essa proteção da mãe pelos filhos, é a mesma de Deus pelos seus filhos. Da mesma maneira, as características da masculinidade apontam para Deus também. Tudo que Deus colocou nesse mundo para nós, apontam para Ele, né? Então, essa já está a respostinha aí para quem não soube qual era o sentido aí da pergunta. A feminilidade aponta para Deus. Por isso, também é tão importante que a gente preserve, né, como mulheres cristãs, né? Priscila, assim, uma coisa que a gente precisa observar, muitas mulheres têm retornado ou desejado retornar esse padrão por consciência da importância disso. Então, muitas mulheres têm entendido, por exemplo, que retornarem ao lar tem uma importância muito especial, né? Mas ainda hoje, como no passado, tem pessoas que têm seguido, na verdade, um padrão de maneira cega, sem compreender, e aí se deixam levar por visões distorcidas, né? Então, como para tudo na vida, eu acho assim, que a gente não tem que obedecer por obedecer. Porque é claro que a gente precisa respeitar a autoridade, mas se você não entende o porquê, você obedece a qualquer um, inclusive aos maus. Uhum. Da mesma maneira, você não se desobedece por desobedecer, porque isso é rebeldia e Deus também abomina a rebeldia. Né? Então, o que na verdade, assim, eu não tinha visto porque eu não sou de seguir muito esse tipo de assunto, não porque eu vejo esses, vou chamar de padrão não, porque eu acho que padrão é o correto de Deus, vou colocar assim como estereótipo. Criaram assim um estereótipo. E aí, hoje, me surgiu uma sugestão ali de postagem que eu vi que há tanto uma falha de quem cria um estereótipo, como de quem critica o estereótipo num sentido deturpado também, que também não compreendeu algumas coisas, me pareceu. Então, o que a gente tem visto, assim, são pessoas definindo o que é feminilidade bíblica, que, na verdade, fogem do que está na Bíblia. Né? Assim, você mostrou o que é o padrão? Auxiliadora, submissa, tem lá o padrão da mulher virtuosa em Provérbios, né, que é uma mulher ideal, né? Uhum. Mas a gente vê assim alguns estereótipos de tem que vestir assim, tem que o cabelo assado, tem que tal. E aí eu vi essa postagem hoje que criticava, ixi, a internet caiu, foi a minha, foi quem? Voltou? Não, deu uma falha aqui. Eu tô te ouvindo normalmente. Então tá bom, então foi só a minha imagem aqui. E aí eu vi a crítica a esse estereótipo que criaram de feminilidade, e nas críticas tinha assim, um termo que eu vou usar, não estava na postagem, mas como se fosse uma feminilidade tóxica, seria a distorção da verdadeira feminilidade. E aí na crítica a pessoa colocou assim, que um dos pontos errados desse estereótipo era saia e flores. Qual o sentido? Assim, eu não sou muito chegada à saia, mas quem gosta, que use. Também não é um problema usar saia. Não é que isso aponta para uma feminilidade correta, mas também não é um problema usar saia. Flores, então, meu Deus, a criação de Deus. As pessoas sequer olham
para as belezas da criação de Deus, para adorar o Criador. Aí colocaram isso como um ponto falho da feminilidade, dessa feminilidade tóxica, que seria, andam chamando de açucarada, né? Você pode falar alguma coisa sobre isso? É um tema muito interessante. Dentro desse tema é um assunto realmente muito interessante, porque nós, seres humanos, a gente realmente tem essa tendência a padronizar ou a colocar regras em tudo, né? É Meu, mais fácil, o porque meu, quando a gente tem que interpretar alguma coisa ou colocar diante de Deus quando aquilo realmente, aquilo não é uma regra, é pecado, não é pecado. Algumas coisas são, os 10 mandamentos estão ali, é uma lista, são realmente coisas que Deus colocou, mas algumas coisas não estão ali. Nós temos que realmente interpretar e entender se existe, qual é a motivação do meu coração para o pecado. E aí, você falando sobre feminilidade açucarada, quem criou esse termo foi a Francine Walsh. Eu não sei se vocês a conhecem, do Graça em Flor, que é um blog, ela mora nos Estados Unidos, e ela tem realmente criticado essa feminilidade açucarada com muita propriedade. Porque as mulheres têm, e isso é muito positivo, isso que você falou, as mulheres têm voltado ao lar, elas têm entendido a importância disso. Né? Nós somos, em geral, aqui, as mulheres entre 25 e 40 anos, o pessoal da mocidade é bem mais jovem, mas eu estou falando aqui, na minha faixa etária, nós somos filhas, em grande parte, de mães que trabalhavam fora e que não estavam em casa, porque esse era o padrão delas, né? E não é o... E aí elas hoje são mulheres, muitas delas já casadas, né? A minha história, que foram educadas para o mercado de trabalho, que pouco se interessavam pelos serviços domésticos, que foram educadas para daqui a pouco, eu vou estudar, vou trabalhar muito e vou ter dinheiro para pagar alguém para cuidar da minha casa. E aí as coisas não acontecem assim, e enfim, chega o momento em que ela entende que ela tem que voltar para casa, porque gostaria de estar com os filhos, e nem todas podem. E aí também vira um problema, porque parece então que trabalhar virou pecado, mulher não pode trabalhar. Se a mulher for trabalhar, ela está errada. E eu tenho até um texto sobre isso no meu Instagram, porque eu acredito sim que o lugar da mulher é no seu lar, é na sua casa. Porque esse é o padrão de Deus também nesse sentido, porque, como eu disse, ela é a chama que aquece, ela é aquela que está ali para cuidar. Mas qual é a nossa realidade? A nossa realidade é de um Brasil pobre, as mulheres tendo entrado no mercado de trabalho ali a partir dos anos 60, o padrão salarial ele cai, e hoje, para um homem sustentar uma casa trabalhando sozinho, realmente, no nosso país não é fácil. Então, a gente precisa observar cada família, né? Existem famílias, e isso não é difícil, né? O negócio não é também colocar um padrão. Toda mulher tem que ficar em casa, ponto. Ou toda mulher tem que trabalhar, ponto. Cada caso é um caso, cada família tem a sua realidade, cada família tem a sua circunstância. Qual é a sua circunstância? Será que, então, a mulher, ela tá... eu vou entrar também na questão das vestimentas, eu vou falar primeiro sobre essa parte de ficarem ou não em casa. A mulher que resolve trabalhar, mas ela vai trabalhar por quê? Porque eu quero ter um carro novo, ou porque eu não aguento ficar com criança em casa o dia inteiro, eu vou trabalhar só para pagar uma creche. Então, aí, que motivação é essa? Essa motivação, ela não é correta. Né? Eu estou fugindo da minha responsabilidade pelos meus filhos? Ou eu quero um carro novo todo ano porque eu quero viver de luxo? Ou porque eu quero viajar todo ano? Então, vamos entender qual é a motivação. Agora, aquela mulher que precisa trabalhar para complementar a renda para comer, ué, gente, não tem nem o que pensar, não tem nem o que discutir. Eu vou deixar os meus filhos passarem fome ou eu vou transformar isso em algo bom, né? Não é o ideal. E isso também eu deixo muito claro, né? A família perde quando a mãe sai para trabalhar. Ainda que seja uma viúva que não tem, ela não tem outra opção a não ser sair para o mercado de trabalho. Os filhos vão perder. A ausência dela, essa é a realidade. A ausência dela fará falta.
Mas não é pecado. Aí é que tá a questão, né? Não, eu tô pecando porque eu tô deixando os meus filhos. Então a gente tem que olhar cada circunstância. E não é colocar regrinha assim. Toda mulher tem que voltar. E tem as que voltam e fica emburrada, e fica de cara fechada, e odeia aquela vida porque não quer lavar roupa, não quer passar roupa, não quer lavar vasilha todo dia. E aí também a família perde da mesma forma, porque ela tá ali, mas ela não tá. Então, isso precisa primeiro entrar no coração. E em relação a entrar no coração, aí eu entro nessa questão também das vestimentas, porque é uma coisa que a gente tem ouvido muito a respeito da modéstia. E a modéstia, ela não é errada, muito pelo contrário, ela é bíblica. Né? 1 Timóteo, Paulo usa esta palavra, modéstia, que as mulheres sejam modestas, modestas no seu proceder, modestas na sua maneira de vestir. Mas aí o que é ser modesta? Aí é que está a coisa, né? Vestir saia midi, todo mundo tem que usar saia midi com flores. Ué, gente, cadê a nossa individualidade? Né? Então, a individualidade da mulher, ela precisa ser respeitada. Eu não vou... não, mas eu não gosto. Não. Por que tem que usar saia? Ah, porque a calça é uma vestimenta que foi inventada para o homem, é um negócio que é na moda, era para os homens. Gente, mas aí vamos ter bom senso. Então, a modéstia também, ela nasce primeiro no coração, né? E a modéstia, ela tem principalmente muito mais a ver com a proteção do corpo, né? A modéstia, ela é muito mais... Eu vou usar calça, mas eu não vou ficar usando aquela calça que tora, muito apertada, né, para chamar atenção para os olhares de outros homens, de homens casados ou mesmo solteiros, para despertar desejos que não são corretos no coração de alguém, na mente de alguém. Então, a modéstia tem muito a ver com isso, né? É bom senso. É bom senso na maneira de se vestir. Eu vou escolher, então, uma calça de alfaiataria, por exemplo, né? Que é uma calça mais soltinha, que não vai marcar o meu corpo. Eu vou usar uma calça essas calças com elastano. Não, eu vou usar uma coisa realmente modesta nesse sentido. Mas não tem que colocar todo mundo no padrão de flor e saia midi. Ué, gente, Deus ele é muito criativo. Cada um de nós tem as nossas particularidades, né? Então, eu sou muito, eu sou exagerada, eu gosto de cor, eu gosto de batom colorido, eu gosto de brinco grande, eu gosto de... Então, eu gosto de saia midi. Eu adoro saia midi. As pessoas que me conhecem sabem, uso muito. Mas eu não tenho um estilo romântico. Então, eu vou quebrar o romantismo da minha saia midi, talvez com um tênis, talvez com um mocassim, que é um sapato masculino. Eu gosto muito de moda, gosto de brincar com isso. Agora, nós vamos colocar todo mundo no padrão? Eu lembro o dia que a gente conversou a primeira vez que você falou que eu não gosto muito desses livrinhos de menina, né? Jane Austen, e eu também não é que eu não goste, né? Jane Austen foi genial como escritora. Mas a gente vê muito esse padrão hoje nas meninas, nas mocinhas, né? E também não tenho nada contra, mas a gente tem que sondar isso. Será que é porque a gente acha que ler Jane Austen é mais feminino? Né? E aí, eu vou ler Jane Austen porque é mais feminino, porque é romântico, porque é isso. Vamos ler Jane Austen, mas vamos ler também Emily Brontë lá com o Morro dos Ventos Vivantes, que é uma história assim, bem sombria. E porque a gente precisa conhecer todas essas coisas. Então, essa coisa caricata, eu acho que isso não combina com Deus. Isso não combina com a palavra. Nós temos a nossa individualidade, a beleza, ela aparece de inúmeras formas. A gente sabe o que é bonito e o que é feio. Mas não existe um padrão de beleza nesse sentido. A roupa tem que ser assim, assado, você tem que usar saia midi, tudo tem que ter flor, tem que ser discreto. Até esses dias no perfil da Norma Braga, não sei se vocês viram aí, gente, tava tendo uma conversa a respeito da risada da mulher. Aí que algumas pessoas falaram que a mulher tem que ser discreta, né? Que ela tem que falar mais baixo. Eu falo alto, gente. O povo da minha família sabe. Minha risada é altíssima, eu sou escandalosa. Então, se isso for definir feminilidade, ó, já tô fora, não sou feminina. Porque eu falo alto, eu converso alto, eu rio alto, eu dou gargalhada, eu uso roupas chamativas. Não assim, eu quero chamar atenção para mim. Não, porque eu gosto de cor. Porque
porque eu gosto de estar bem vestida, né? Mas ao mesmo tempo, a modéstia também passa por aí, eu não posso também, viver espalhafatosa com a intenção de chamar atenção para mim. Então, todas essas coisas, elas nascem primeiro no coração. Então, não adianta, a menina converteu, aí ela vai lá para a igreja, você vai vestir ela como uma santa, né? Aquele negócio. Tem que usar saia lá no pé, tem que deixar o cabelo crescer. Algumas denominações têm essa doutrina, né? Isso hoje diminuiu bastante, né? Das muitas denominações pentecostais, porque isso primeiro nasce no coração da pessoa. Não adianta você se vestir externamente, você ser aquela santa, e internamente você viver uma vida que desagrada ao Senhor, né? Como sepulcros caiados. Então, a feminilidade não passa por aí. Ela passa por outras coisas muito mais importantes do que essas. Certo. Você falou sobre a questão da fragilidade. Assim, quase que algumas confundem fragilidade com inutilidade. Né? Tipo assim, tem um vaso frágil, e não, deixa ele lá escondido porque, né, pode quebrar. Não é assim, é cuidar para proteger, mas não é, né? E uma outra coisa que você falou também da individualidade realmente assim, as pessoas são diferentes. E assim, eu sou da área da saúde e a analogia que Jesus usa do corpo para falar da igreja, para mim é maravilhosa. Então, assim, tem o olho, tem a boca, tem o ouvido, o nariz, e cada um tem a sua função. Não dá para o olho querer ser boca, e nem para a boca cobrar o olho de ser boca também, né? Então, agora sim, é um padrão que Deus definiu. O olho vai ter função de olho. Isso é um padrão que Deus definiu. Agora, tem olho verde, tem olho castanho, tem olho preto, tem olho azul, tem olho grande, pequeno, puxadinho, amendoado, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas estão confundindo estilo pessoal, né, de uma personalidade, com o padrão de Deus para a feminilidade. E assim, e também assim, estilo pessoal, a gente também não pode confundir com eu faço do meu jeito, né, com a nossa famosa Gabriela, eu sou assim, vou morrer assim. Não é isso também, né? Mas assim, nós temos o nosso estilo, é pessoal, e assim, essa questão da particularidade, que é um complemento. Então assim, a gente tem o introvertido e o extrovertido, que é diferente de extravagância e de timidez, né? Então essas coisas são pecaminosas, são falhas de caráter, mas eles se complementam, cada pessoa tem um estilo, e isso se reflete também na vestimenta, né? Então assim, nem o certo é saia e flor, e nem... Não pode saia e flor. Quem gosta de saia e flor, pode saia e flor. Se é o estilo dela. Tem muitas mulheres se impondo esse estilo, e isso, elas, assim, isso vai afetar de alguma maneira, porque de alguma maneira mexe, até psicologicamente, acredito, né? Se você se impor algo que você não é. Acredito não, de fato é. Você se impor algo que você não é, né? Então, assim, cada um segue o seu estilo, não sendo pecaminoso, seguindo a decência, né, a modéstia bíblica realmente, né, cada um com seu estilo mesmo, com seu modo de ser, né? Isso é tão bonito, essa diversidade, né? Cada um com o seu jeito de ser, o corpo de Cristo, é como você falou, cada um no seu quadrado, cada um fazendo o que deve ser feito. Os talentos que Deus te entregou não são os mesmos que Ele me entregou, e nós vamos trabalhar isso para quando Ele nos... Cadê o seu talento? O que você fez com o talento que eu te dei? Não sei, tá aqui, eu multipliquei. Mas aí Deus me deu o talento, por exemplo, de falar para as mulheres, né? Mas mas eu quero cantar. Eu até canto também, mas eu não acho que esse é o meu grande ministério hoje, né? Mas eu quero cantar, eu quero cantar. Não, mas Deus não entregou isso para você, Deus entregou para o outro. Então, tudo isso é a beleza do corpo, né? Sim. Sim, e assim, até o C.S. Lewis, que é bem conhecido pelas Crônicas de Nárnia, mas no cristianismo puro e simples ele fala dessa questão da diferença do viver ao meu modo, do eu sou do meu jeito, para você ser você mesmo. E quanto mais você tá próximo de Cristo, mais você mesmo no sentido perfeito e pleno você é, porque Deus, assim, Deus sabe quem é Priscila e sabe da vida toda da Priscila, né? Você sabe daqui para trás.
Deus sabe a Priscila completinha. Ele tem um plano para a vida da Priscila. E quanto mais você se aproxima disso que Deus planejou para você, mais Priscila você é. Porque é o que Deus planejou para você. Exatamente. Né? Então, aí ele fala assim, até ele comenta essa questão do corpo, também ele fala, não dá para ter só olho, não dá para ser todo mundo igual, porque um corpo que só tem olho não é um corpo, é um monstro. Exatamente. Né? Só olho, só boca, é um monstro. Então, o corpo precisa dessa diversidade, mas não diversidade, né, no sentido também errado, como eu não colocando aí. Mas, assim, Deus criou o olho para a função de olho. Então, cada um Deus criou com seus talentos, né? Dentro de um padrão bíblico, dentro do que é correto diante de Deus, cada um tem o seu estilo, né? Priscila, coloquei umas perguntas para postar aí no story também sobre exemplos de mulheres, o exemplo que cada um tinha de mulher na Bíblia e fora da Bíblia. E, assim, de maneira nenhuma, exemplo é algo errado, a menos que você pegue exemplos errados. Então, Paulo pôde falar, sede meus imitadores, mas ele também não parou por aí. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, que mulheres nós estamos tendo como modelo, como exemplo, e ainda que, né, sejam mulheres até, né, cristãs, mas assim, o que nela pode ser exemplo para nós? E aí a gente vê assim, por exemplo, na Bíblia, alguém pode pensar, não, na Bíblia todas são muito boas. Ali relata fatos, né? Eu falo assim, a Bíblia fala de Jesus do começo ao fim. A Bíblia não fala de Davi, de Salomão, de Esther, de Ruth. A Bíblia fala de Jesus. Ele até se toca, né? Até toca, assim, na história dessas pessoas, mas é tudo apontando para Jesus. Então, ali relata fatos, relata histórias sobre essas pessoas. A gente vê, assim, por exemplo, qual é o padrão de masculinidade bíblica? Alguém usa Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, homem corajoso, homem forte, um homem mais de um monte de mulher, mas toda mulher do povo, né? Então, assim, a gente olhar assim, não, é mulher da Bíblia, por exemplo, não, Esther é o exemplo de feminilidade bíblica. Cuidado para não confundir, assim, até certo ponto é o estilo de Esther, né? E aí tem o que dela a gente pode tomar como exemplo. Estou usando um exemplo aleatório da Esther, tá, gente? Então, assim, a gente tem que ter em mente que, seja quem for, a gente precisa ver, assim, o que dessa pessoa aponta para Cristo, porque ele é o modelo supremo, né? Como cristãs verdadeiras, né? Então, seja mulher, homem, o que for, que a gente tome como exemplo. A questão só, assim, você falou do corpo, tem essa diversidade, mas assim, até essa diversidade, essas funções que cada um, os talentos que Deus deu para cada um, de alguma maneira contribuem para um funcionamento orgânico do corpo, né? Para uma funcionalidade plena. Então, assim, até para o alimento, o dente faz uma coisa, a língua faz outra, o esôfago, o estômago, cada um com a sua função, mas é preciso todo mundo ali trabalhando de alguma maneira junto, né? Então, o nosso corpo é assim, o corpo de Cristo é assim. Cada um vai ter sua função, mas visando, assim, em que o olho trabalha para beneficiar o corpo? Em que eu trabalho para beneficiar o corpo de Cristo? Então, o servir é isso. Que algumas pessoas pensam, não, servir é o trabalho mais, entre aspas, humilde. Ou alguns pensam, não, eu não faço trabalho humilde. Assim, servir é você usar o dom que Deus te deu para o outro. Né? Então, todos assim, cada temos um. que servir, né? Servir é o papel de todos nós. Exatamente. Pode falar? Não, pode falar, porque você Não, eu conduzir vou aí achar aqui também. uma coisa que você comentou, mas pode falar aí. Não, você estava falando sobre exemplos bíblicos, né, que apontem para Cristo. E recentemente eu tive um insight assim a respeito de uma mulher da Bíblia que eu admiro muito, que é Abigail, e uma das esposas de Davi, inclusive, né? Ela foi uma mulher exemplar no sentido de que ela assumiu para si a culpa do marido. Um marido que era chamado louco, né? Que é Nabal. Um homem louco, o nome dele significava louco. E o Davi estava por ali com seu exército e ele pediu a Nabal alimentos e água, e Nabal disse não. E o Davi falou, então eu vou lá e vou matar todo mundo, todos do sexo masculino. Aí o que a Abigail faz? Ela vai na frente, né? Os funcionários dela, seus servos, contam, aconteceu isso, isso e isso.
Ai, não. Então, é uma mulher que já era muito querida por esses servos, porque se eles chegam para contar para ela, vou lá contar para dona Abigail, porque esse marido dela. E aí ela toma a atitude de ir na frente, pedir perdão a Davi, no lugar de seu marido. Ela assume a culpa por ele. E aí isso me lembra muito Jesus, né? Assim como Cristo, ele se entregou pela noiva, a noiva adúltera, a noiva louca. A Abigail faz isso pelo marido louco que ela tem e se entrega no lugar dele e diz a Davi que ela já vai já com todo o mantimento, ela entrega aquilo para ele. E aí depois, então, correndo o risco de morrer, né? Ela não sabia como é que Davi receberia aquilo, mas ela honra mesmo aquele marido que ela tinha. E aí depois a gente conhece o final da história, Nabal morre, e aí Davi volta e se casa com Abigail. Então, é uma personagem bíblica que realmente ela aponta para Jesus de uma maneira muito clara, se a gente vai observar a história dela. E aí você estava falando sobre exemplos de mulheres na nossa vida, no nosso dia a dia, e isso é realmente uma coisa que me incomoda, porque quando eu me lembro lá da carta de Paulo a Tito, ele fala com muita clareza, as mulheres mais velhas sejam exemplos para as mais novas, que elas sejam, elas ensinem a serem boas donas de casa, né, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu chego a arrepiar. A amarem os seus maridos, elas têm que ser esse exemplo. Né? E nós precisamos desses exemplos. E hoje, Natália, eu já não sou mais tão novinha, né? Eu já estou com quase 40 anos. Mas, então, hoje eu tenho que ser essa mulher para as mais jovens. Mas as meninas, as mulheres, as mulheres da minha geração, eu tenho essa dificuldade de encontrar essa mulher ao meu redor. Porque, justamente, e não que elas tenham culpa, eu tenho falado muito sobre isso, é porque é a maneira como elas cresceram, como elas foram educadas, elas são frutos do seu tempo. Né? Elas foram criadas para não depender de homem, elas foram criadas para serem independentes, elas foram criadas não, porque a mulher, ela pode tudo, a mulher, ela tem que estar onde ela quiser. O advento da pílula contraceptiva trouxe liberdade para essas mulheres, né? As nossas mães. E aí, é claro que eu estou generalizando, gente, por favor. Mas a gente tem essa dificuldade mesmo de encontrar essas mulheres ao nosso redor. Cadê o exemplo? Né? Cadê o exemplo daquela mulher? Cadê o que é submissão? A gente tem dificuldade, às vezes, de conceituar porque nos faltam exemplos. Né? E aí a gente cria na nossa cabeça: submissão é ser humilhada pelo marido. Então, faltam-nos exemplos de mulheres que sejam realmente espelhos para nós, e faltam-nos exemplos também de homens que vivam a masculinidade bíblica, que não é o assunto de hoje, mas que a gente acabou chegando nesse ponto. Então, eu sinto muita falta. E é até por isso que eu falo muito sobre a literatura, porque se a gente não encontra essas mulheres de carne e osso, talvez a literatura nos dê, então, ali como uma muleta, uma maneira de ver esses exemplos ou talvez anti-exemplos. Né? No nosso clube, nós lemos livros, como eu te falei, nós estamos no 5º livro, e esse ano é o ano da esposa. Nós estamos trabalhando especificamente o papel da esposa. A gente trabalha com literatura clássica, viu, gente? Não é literatura cristã, a gente lê livro secular, né? Mas esses livros que subsistiram aos tempos, às eras, os livros que fazem parte do cânon da literatura mundial, livros que estão aí, que trazem exemplos para nós. Então, a gente estudou algumas mulheres que são exemplo dentro da literatura, e com as suas falhas, porque os grandes autores, eles descrevem seres humanos, de fato, com suas falhas e com seus vícios e suas virtudes. E nós estudamos também anti-exemplos, aquela mulher que a gente não quer ser. Aquela mulher que assim, a gente está a ponto de ser, qualquer um de nós, por causa da queda. Mas a gente quer fugir dela, a gente não quer ser ela. Então, é claro que a gente tem, sim, mulheres muito virtuosas ao nosso redor, né? Na nossa família, nós sempre vamos encontrar grandes virtudes. Mas, às vezes, falta aquele exemplo de você olhar e falar: quando eu crescer, eu quero ser igual fulano de tal. Isso é cada vez mais raro. E aí, eu sinto essa responsabilidade.
que à medida que eu envelheço, eu me torno cada vez mais essa mulher mais velha, que é exemplo para as mais jovens. Então, é também uma responsabilidade que está sob os nossos ombros, como mulheres casadas que já somos, e especialmente hoje que a gente tem essa vitrine chamada Instagram, e que muitas vezes a gente pode passar exemplos deturpados. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa ferramenta, que é uma ferramenta de bênção, mas, ao mesmo tempo, pode trazer coisas ruins. Mas ser essa mulher, eu falo mulher de Tito, né? Já que é muito difícil encontrá-la para mim, para eu olhar para ela e mirar nela, então que eu seja. E pedir ao Senhor a graça de que Ele nos ajude a ajudar outras mulheres nesse sentido. Amém. Amém. Priscila, lá no começo você comentou, e agora também você falou sobre como todas nós fomos afetadas, né, pelo feminismo. Há muitos anos eu li um texto que falava sobre feminismo e ele falava assim, todo mundo em algum grau foi afetado. Falou assim, eu nunca concordei com essas ideias feministas, mesmo antes de eu ser convertida, senão que eu não cometesse erros, inclusive, né, essa história de ser contra casamento, ser a favor de aborto, ser contra filha, eu nunca concordei. Eu pensava assim, não, eu não. E aí ele vinha dando alguns pontos assim de mentalidades e atitudes, e foi dando umas até sutis, sabe? Aí eu falei, opa, todo mundo em algum grau foi afetado, sim. Uhum. E a gente precisa se voltar para o que é verdadeiro, porque, como você falou, hoje em dia tá difícil a gente ter um exemplo, às vezes, muitas vezes, próximo de nós, presentes, assim, mas, e a literatura auxilia nisso, né? E daí, partindo, você já até comentou, eu ia partir agora para esse tema mesmo, assim, desenrolar para isso aí. Eu fico bem triste quando eu ouço alguém falando, eu vou falar assim, vou falar da nossa linha, que tenha de outras, mas eu vou falar do nosso, né? Uhum. Quando fala assim, não, quando alguém despreza livros, seja literatura ou teológico, né? Não, só a Bíblia e nada mais. O famoso só a Bíblia. É claro que a gente sabe que a Bíblia é regra de fé e prática, só ela é inerrante porque é a palavra de Deus, né? Os autores, os escritores ali são inspirados por Deus. Mas outros escritores, eles podem ser iluminados por Deus para auxiliar a gente, né? A compreender até as verdades bíblicas. E até você comentou numa live que eu vi sua, num vídeo que eu vi depois, e eu já comentei isso na classe dos jovens aqui, que houve um tempo, ano passado, que mesmo quem não era cristão, tinha uma cosmovisão cristã. E hoje até os cristãos não têm. Mas, então assim, a cosmovisão, né, falando aí do nosso tema anual, a gente tem os 3 pontos principais, como tudo surgiu, por que o mal existe, como solucionar esse problema. A cosmovisão cristã apresenta como criação de Deus, queda pelo pecado de Adão e redenção em Cristo. Mesmo as pessoas antes, elas tinham essa visão, porque o mundo era permeado por isso num determinado período, né? Mas mesmo em uma cultura não cristã, essa visão de algo para salvar, né, sempre foi presente, algo que tinha que surgir para nos salvar, alguém, né? E aí até eu já ouvi assim, tanto feministas, aí nessa postagem que eu falei, que eu comentei das críticas ao estereótipo, a pessoa comentou contra contos de fada. Eu vejo feministas também falando contra contos de fada, demonizando a princesa e jogando a culpa nesses contos para esse estereótipo. E assim, eu acho que na verdade é uma incompreensão. É claro que algumas pessoas podem compreender errado o conto e aplicar dessa maneira, mas esses contos e toda a literatura, ela aponta sempre para algo superior, uma boa literatura. Aponta para algo superior, inclusive os contos de fada. Então, cabe, assim, entender melhor a literatura, tanto as infantis, as boas infantis, a literatura clássica, principalmente, né? Que é aquela que ensina sempre coisas boas ao longo dos tempos, né? Uhum. E você já falou aí um pouco, falou do seu projeto também. Deixa eu ver se eu tenho algum ponto aqui para falar. Bem, para mim, eu
eu fechei aqui perguntas que eu tinha para colocar para você. Mas assim, se você tiver alguma coisa mais para falar assim sobre literatura, de que maneira a literatura ela pode auxiliar? Claro que não só com relação à feminilidade, mas como sermos mulheres melhores, mães melhores, esposas melhores, filhas melhores, profissionais melhores. De que maneira a literatura, porque a gente sabe assim que a Bíblia ela traz um padrão, a Bíblia nos mostra, mas a literatura ela tem essa característica de nos envolver na história e nos tocar de uma maneira diferente, né? Claro que o Espírito Santo nos toca para essa transformação, não estou de maneira nenhuma colocando, né, a palavra de Deus aí como inferior a uma literatura humana, né? Mas auxilia sim, eu já tive experiências assim de conteúdo, de livros em que eu conhecia aquele conteúdo na Bíblia, mas quando eu vi aquilo no livro, na história, eu falei, meu Deus, eu nunca apliquei isso na minha vida, eu já li na Bíblia, é ensino de Deus. E como aquilo me tocou e modificou a minha mentalidade. Então, produz sim um bem quando é uma boa literatura, assim, aquela ideia do bom, do belo e do verdadeiro, como, né, uma boa arte, uma boa literatura é capaz de nos aproximar, sim, de Deus, se a gente tem uma visão correta, uma visão bíblica, né? A literatura, ela é um vislumbre da graça. Ela nos mostra muito sobre a graça comum. Né? São homens e mulheres que receberam esse grande talento de escrever histórias que subsistiram, que estão aí, né? Você vai pegar um Homero da vida, Ilíada, que foi escrita 5.000 anos antes de Cristo, e hoje a gente pega aquele livro, a gente lê e a gente se identifica, porque existem sentimentos humanos, ações humanas, formas humanas de ser e de viver que não mudam, que faz parte daquilo que nós somos, né? E é isso que amplia o nosso imaginário. E a gente pode fazer uma live só sobre literatura, porque é um assunto que realmente dá pano para manga, né? E é justamente isso. A literatura, ela exemplifica a literatura de qualidade, aquilo que é belo, né? O belo, o bom e o verdadeiro, porque o nosso Deus, ele é belo, ele é bom e ele é verdadeiro. Ele é a própria bondade, a própria verdade, a própria beleza. Então, a gente desprezar a literatura é falta de inteligência, porque nós precisamos, é óbvio, se nós tivermos que escolher entre qualquer livro e a Bíblia como palavra de Deus, ficaremos com a Bíblia. Mas a literatura, ela nos ensina, inclusive, a aprender sobre textos bíblicos. Ela é, inclusive, fundamental. Existem muitas ligações. E aí, quando você pega um bom livro da literatura ocidental, ele sempre vai repetir aquele enredo bíblico que você citou, de criação, queda e redenção. Todo bom livro em prosa, né? Aqui a gente não está falando de poesia, que também é literatura, que também é a beleza, mas os livros em prosa, eles são criação, queda e redenção, eles vão ter isso. Ou então, alguns livros, eles vão nos dar um outro desfecho de criação, queda e condenação. Porque também existem anti-heróis que são condenados ao fim da história. Então, tudo isso nos mostra que nós, seres humanos, nós apontamos para Deus nesse sentido também. E quem não gosta de uma história, né? Nós, brasileiros, especialmente, a gente que foi criado assistindo novela, a gente gosta de histórias, né? O ser humano, ele gosta de histórias, né? De enredos. A nossa vida é narrativa. Então, tudo faz parte, isso tudo é muito importante. A literatura fantástica, contos de fadas, aí também dá uma live inteira para a gente falar. Eu acho que daqui a pouco vai acabar, né, Natália? Sim, já está acabando. Priscila, muito obrigada, foi muito bom. Queria até ouvir mais. Alguém perguntou aí uma dica de literatura feminina. Deixa eu ver se eu acho aqui. Assim, se alguém perguntou alguma coisa, desculpa, prestei tanta atenção que... indica alguma literatura para desenvolvimento espiritual de mulheres? Literatura.
Não, aí, assim, eu vou falar da minha. Claro, tem muito livro bom, né? Muitos, 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 inclusive sobre feminilidade e tudo. Mas aí, falando de literatura de ficção e tal, o livro que eu sempre indico foi o primeiro livro do clube. É um livro infanto-juvenil, mas para nós que não temos hábito de leitura, então é um livro fantástico, que é Mulherzinhas. Little Women, de Louisa May Alcott, uma autora americana. É um livro do século XIX, mas não tem quem não goste, especialmente as mulheres. Ele tem um exemplo de mulher virtuosa, que é a Senhora Marte. Depois vocês leiam e me contam o que vocês acharam, porque é um livro fantástico. Quem entrar no meu clube, as inscrições estão fechadas, mas na próxima vez que as inscrições abrirem, aí tem acesso a todas as aulas sobre esse livro também. Tá joia. Priscila, muito obrigada. Alguém Foi uma colocou aí o nome da alegria, Mulherzinha. Natália. Até Muito coloquei lá, obrigada. eu tenho Prazer. um carinho muito grande pela UMP. Desde criança eu queria ser da Mocidade, né? Já passei há muito tempo já pela Mocidade, já ficou para trás, agora eu sou sócia da SAF. Mas eu amo o MP, eu acho o trabalho da Mocidade Presbiteriana muito importante. E ver o MP trabalhando assim, usando as mídias sociais, trabalhando realmente para alcançar os jovens do nosso Brasil, né? Nós somos jovens no mundo velho a buscar novos ideais, no mesmo evangelho que pregaram nossos pais. Então vamos em frente. Amém. Amém. Priscila, Deus abençoe você, toda a sua família, seu esposo, seus Amém, filhos. amém. Vocês também. Graça. Não coube aqui falar de filho, que é um ponto também bem problemático, né, nesse assunto. Mas fica, quem sabe, para uma próxima. Isso mesmo. Vamos. A gente falou pouco sobre o feminismo, também não vamos dar ibope, mas eu acho que a gente também tem que falar. Tem que falar quais são as falácias, o que eles usam para nos atrapalhar, né? Também, numa outra oportunidade, a gente pode falar. Tá joia, tá joia. Muito obrigada. Fica com Deus. Gente, obrigada aí para quem estava presente, tá? E quem não conhece, tem os vídeos antigos aí do nosso projeto de Cosmovisão Cristã. Tem alguns que estão no YouTube, no canal do YouTube. Vocês assistam lá também, acompanhem aí o restante do projeto, tá bom? Obrigada para todos, obrigada, Priscila. Boa noite. Beijo, Fica Deus com Deus, abençoe. gente. Tchau, tchau. Amém. Tchau.